Certo, então vamos começar pela recapitulação, essa palavra é perigosa, falar rápido, da nossa último estudo. Então, através das perguntas, né? As perguntas clássicas. Vamos lá? Pergunta número 1. Quando Satanás aproximou-se, dá para ver bem ali? Aproximou-se de Eva para enganá-la. Ele falou com ela face a face, para que ela pudesse vê-lo e saber quem ele era? Não. Como é que ele chegou? Ele vem disfarçado. Ele é disfarçado, né? O que Satanás usou para se disfarçar quando falou com Eva? A serpente ou a cobra, né? Terceira pergunta. Deus disse a Adão que, se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Mas Satanás disse a Eva que não. O que Satanás estava sugerindo a respeito de Deus? Que Deus era mentiroso. É isso que ele estava dizendo. O que Satanás disse a Eva que aconteceria com eles? Não vou morrer e... certamente não morrerás. E disse mais uma coisa. Vocês serão como Deus. Deus não quer isso. Tu acha que Deus quer que você seja igual a ele? Não, claro que não. É isso que ele disse. Satanás ainda tenta enganar e trapacear as pessoas hoje. Ainda tenta. E consegue. Como Satanás fala com as pessoas hoje em dia? Eu mencionei duas formas na semana passada. Satanás usando o mundo, a cultura global, né? Esses valores que a gente vê no mundo, na sociedade como um todo, muitos desses valores são construídos por Satanás e nos forçam a viver conforme ele quer, né? Através da sociedade. Ele nem estava semana passada e sabe, hein? Satanás quer que vocês escutem a palavra de Deus e acreditem nela? Não. Ele não quer que ninguém creia na palavra de Deus, nem ouça a palavra de Deus. Por que Satanás não quer que as pessoas escutem e creiam na palavra de Deus? Inimigo de Deus e de quem mais? Ele é inimigo de Deus e de tudo que Deus ama. Ele é inimigo de toda a criação. De tudo que Deus ama, Satanás odeia. Então ele se declara inimigo do ser humano também. Ele não quer que o ser humano ouça a palavra, né? Ele quer que o ser humano tenha o mesmo destino dele final, que é o lago de fogo. Esse é o destino de Satanás. Deus disse que Adão e Eva morreriam se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás disse que eles não morreriam. Quem falou a verdade? Deus. Satanás é muito forte. Foi por culpa total dele que Adão e Eva pecaram? Não. A gente viu que não. A gente viu que ele teve um papel muito importante, mas essa foi uma escolha deles. Adão e Eva não caíram mortos imediatamente após terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que eles morreriam por sua desobediência. O que ele quis dizer? Eles não caíram mortos imediatamente. Então o que significava morrer? Separação de Deus. Separação de Deus. É a primeira coisa que acontece no momento que eles desobedecem, né? A morte da comunicação, da comunhão com Deus. Esse relacionamento morre. O que mais morre? O corpo deles morreria. Ainda não morreu, mas morreria. E o que mais? Separação eterna de Deus. É isso que Deus estava dizendo a Adão. O que Adão e Eva fizeram quando perceberam que estavam nus e por que agiram assim? Se esconderam. Antes eles tiveram duas atitudes. Primeira coisa, seus olhos se abriram. Lembram? E eles perceberam que estavam nus. Então eles sentiram vergonha, sentiram medo, né? Sentiram malícia. E aí eles fizeram realmente as roupas, tentaram fazer roupas com folhas. Primeira vez que eles tentam suprir a própria necessidade. E aí por fim eles se escondem. Agiram assim de medo. O que Adão e Eva fizeram quando ouviram Deus vindo para vê-los? E por que eles fizeram isso?
Se esconderam de medo. É possível se esconder de Deus? Não. Então, a tentativa deles foi bastante infantil. Agora, nós já vimos até aqui, em Gênesis, muitas coisas sobre Deus. E nós falamos aqui, lá no nosso primeiro estudo, que nosso objetivo era conhecer o Deus da palavra. Então a gente já viu até aqui, apenas nesses primeiros capítulos aqui, como o Deus da Bíblia é. Não vimos tudo sobre ele, mas nós vimos várias características dele já. Nós também vimos aqui o que o Deus da Bíblia faz e fez. E nós também vimos como o Deus da Bíblia lida, como ele trata com o homem. Nós também vimos isso. Então já aprendemos bastante. E agora nós vamos prestar atenção, prestem bastante atenção, porque nós vamos ver hoje a reação de Deus em relação ao pecado. A gente parou na semana passada quando Deus estava chegando. E a gente não viu qual é a reação de Deus diante da desobediência deles. Então nós veremos isso hoje. Guardem na memória isso, antes da gente prosseguir. Deus criou o homem e a mulher para quê? Aliás, como? Através da sua imagem, né? A gente viu que Deus criou a imagem, a sua semelhança. E Deus criou os dois assim e amou os dois. Nós também vimos que eles pertenciam a Deus. Eles eram de Deus e Deus amava os dois. Nós vimos que tudo o que eles precisavam, Deus lhes deu. E até mais do que precisavam, o Senhor deu a eles. Nós vimos que Deus avisou eles sobre as consequências de desobedecerem. Foram bem avisados. Foi bem clara a ordem. E nós vimos que eles escolheram desobedecer. Eles podiam escolher obedecer. E escolheram desobedecer. Então vamos prosseguir para o texto, o qual nós paramos, Gênesis 3:9. Passo a ler então. Então a gente viu, no versículo 8 que Deus chegou e eles se esconderam. E aí, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? O que Deus está fazendo aqui? Ele está tentando descobrir, falando com o homem: Adão, onde você está, Adão? Todo dia que Deus ia visitar o homem, não era necessário procurar o homem. E agora é necessário perguntar: onde você está, Adão? Mas pergunta: por que Deus chamou? Será que Deus ele não sabia o que estava acontecendo? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Deus não estava exatamente do lado deles naquele momento ali? Mesmo estando caminhando em direção a eles, já não estava ali? Deus não está em todo lugar ao mesmo tempo? Sim. Então Deus sabia disso tudo. Ele sabia o que aconteceu, onde eles estavam, por que eles estavam ali. Então por que ele chamou? Porque Deus teve que perguntar: homem, Adão, onde você está? Porque Deus estava dando a Adão a oportunidade de reconhecer que havia desobedecido. Ele estava chamando Adão. Adão ia estar diante dele, se apresentar, e aí poder se explicar. Deus simplesmente podia nem ver o homem, simplesmente punir o homem. Mas ele foi até o homem, chamou ele, queria ver ele, para que Adão tivesse essa oportunidade de concordar com Deus em que estava errado.
Então Deus deu essa oportunidade a eles, para que Adão reconhecesse realmente que Deus estava certo e Satanás não. E Deus, ele não mudou, pessoal. Ele, assim como ele agiu com Adão, Deus, ele age até hoje assim. Ele nos procura. Ele não fala com a gente como ele falou com Adão, de forma audível. Mas ele nos procura também. Ele se mostra a nós diariamente. A gente pode ver a Deus, ou esse chamado a Deus, a toda a nossa volta, em todo o mundo. Diariamente a gente recebe uma mensagem dizendo: ouçam-me, eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso, eu sei todas as coisas. Olhem para as coisas que eu criei, me busquem, procurem saber quem eu sou. Vejam os alimentos que eu fiz para vocês, vejam os alimentos que eu dou a vocês. Eu amo vocês. Procurem saber quem eu sou. E essa mensagem de Deus, ela está continuamente, conforme diz esse salmo, vamos dar uma olhada, Salmo 19. Essa mensagem que eu mencionei, o salmo vai nos mostrar onde se encontra essa mensagem. Salmo 19, os versículos 1 a 3. Aí fala de uma mensagem, um discurso que é dado todos os dias. Salmo 19, 1 a 3. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz. Mesmo que a gente não ouça a voz desse discurso que é dado todo dia, aqui nos está mostrando que, como o Tony disse antes, apenas olhando para as estrelas, né? Um dia que ele fez isso numa escuridão total, ao contemplar a criação de Deus, a sua dimensão, a sua grandeza, a gente vê essa grande variedade que Deus criou. Então, uma mensagem sobre Deus todo dia é a criação. A criação está revelando Deus. Não está revelando completamente Deus, mas algumas coisas de Deus ela revela. Ela revela que Ele é poderoso, né? Ela revela que Ele é muito, muito superior a nós, muito inteligente, superior a inteligente, superior em poder. Então a natureza é uma desses discursos que Deus faz e que Ele nos chama: venha me conhecer, olhe para mim, olhe para a criação, eu sou o Criador. Você fica espantado com a criação? Então olhe para mim. Agora, qual é a outra forma que Deus se comunica conosco, fala conosco? E a principal forma? É a palavra. A palavra de Deus o revela. Tanto a natureza, né, a criação revela a Deus, como a palavra dele. E a Bíblia, ela é a mensagem de Deus. Ela é a carta de Deus. Ela é realmente uma mensagem, um áudio de Deus, né, escrito para cada um de nós, cada um de vocês. E a gente viu aqui, logo no segundo estudo, como Deus preservou ela até chegar aqui, de forma incrível. Vocês já pararam para pensar no privilégio que é ter a Bíblia em português e não em latim? Ou nas línguas originais? O privilégio é ter várias versões em português, não só uma. A primeira tradução foi do século XIX. Imagina a diferença que é no português de lá para cá. Português de Portugal ainda, com grande influência espanhola. Agora imagina o privilégio que não é só ter ela em português. É ter acessível, com R$9, eu acho que até menos, R$5 você compra uma Bíblia. É um grande privilégio a gente poder comprar. Em São Leopoldo tem a mulher que vem. R$5. É um grande privilégio poder ter ela em português e ter tanto acesso. E é um grande... é algo terrível ignorar essa palavra. Ter ela em casa, aberta em alguma parte específica, e nunca ler. Nunca ler a mensagem de Deus.
apenas ter um apreço, né? Um apreço por ela. Eu gosto, a palavra de Deus está lá aberta, lá no Salmo 90. Mas não lê o que está escrito. O que está escrito ali? Qual é a mensagem de Deus? Então, realmente, a gente faz isso muitas vezes. A gente ignora a palavra de Deus. Mas é muito importante conhecer ela, entender ela e crer nela. Então, por que Deus nos preservou uma mensagem assim? A Bíblia. Por que Ele preservou ela até chegar em nós? Exatamente. Para podermos conhecê-lo. É por isso. Pessoal, se Deus não quisesse que a gente conhecesse Ele, não haveria a Bíblia. Haveria um monte de livro inventado por homens, como há hoje. Mas a Bíblia, a palavra dele, não haveria. Ele ia nos deixar solto, atrás do que a gente pudesse encontrar dos rastros dele aí na criação. Então ele nos deixou a palavra para a gente conhecê-lo. Vamos continuar então em Gênesis, versículo 10 agora, 3:10. Vamos ver a reação aí de Adão a isso. 3:10. E ele respondeu, Adão, né? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Pessoal, Adão estava com medo, né? E eu dei um exemplo na semana passada das crianças. Quando elas aprontam algo, elas procuram ficar bem longe dos pais. Elas procuram nem olhar para o rosto dos pais quando eles chegam. Elas tentam não falar com eles. De todas as maneiras, elas evitam conversar com os pais naquele dia, pelo menos até que passe mais dias em que o pai não fique tão bravo, né, ou a mãe, com o que ele fez. E assim como as crianças ficam desse modo, assim estava Adão e Eva. E será que eles tinham motivos para temer? Eu fiz essa pergunta até a semana passada. Eles estavam com muito medo, mas havia motivos para isso? Deus não é amor? Deus não é bondoso? Deus não tratou eles com bondade até aqui? Não tratou? Então por que eles tinham medo? Da punição. Sim, mas Deus é bondoso, né? Ele não precisava aplicar a punição. Mas Deus é só bondoso e amoroso? Não, justiça. Ele também é fiel à sua palavra. Deus disse uma palavra, Ele nunca vai voltar atrás. Ele não vai mentir, Ele vai cumprir. E Ele disse uma palavra para eles. Deus disse assim, haja luz. Não, haja não, espera aí. A luz voltou atrás? Não, Ele disse e aconteceu. Haja luz. E aconteceu. Tudo que Deus diz não vai voltar para Ele. Ele não vai buscar de volta aquela promessa ou aquela ordem que Ele deu. Aquilo está para sempre. E dessa mesma forma, Adão deveria temer sim, porque Deus era fiel à sua palavra. E era justo, como foi falado. Eles sabiam o que tinham feito. Eles sabiam que tinham desobedecido. Senão não estariam escondidos. Eu ainda não tenho filhos, mas tenho um cachorro. E não comparo os dois, tá? Tem gente que compara. Eu não tenho filho, mas eu quero cachorro, né? Mas não tem nenhuma comparação. Agora, o meu cachorro, ele sabe quando ele apronta. Quando eu chego em casa e vejo minha toalha toda rasgada, eu chamo ele, Copi, ouço um barulho na casinha. Ele entrou na casinha. Ele sabe o que ele fez. Como é que ele não sabe que eu estou chamando para dar um carinho? Porque ele sabe que eu vi a toalha. É impressionante. Até os animais sabem que aprontaram. A toalha, a meia, ele adora rasgar. Eu uso igual as meias. Então aí, vamos ao versículo 11. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Deus começa o interrogatório agora com Adão. Agora começa o interrogatório. Mas por que Deus? Por que Deus estava interrogando Adão?
Mais uma oportunidade, exatamente. Adão estava tendo mais uma oportunidade para um arrependimento. E adiantaria? Nós vamos ver. Está ganhando aí uma oportunidade de arrependimento. Agora eu pergunto, o que é arrependimento? A gente pensa em arrependimento, mas é preciso entender o que é isso. O que Deus estava querendo de Adão. Se ele disser, você se arrependa, você não entendeu o que é isso? O que é isso? O que eu faço? Como eu faço isso? O arrependimento, de forma simples explicando, é o seguinte. Quando a gente peca, que foi o caso de Adão, ele estava convicto de estar certo. Mas o momento que ele se arrepende é quando ele muda de ideia. E ele pensa, não, eu não estou certo, eu estou errado. O Senhor Deus, tem razão. O Senhor está certo, eu estou errado. Isso é o arrependimento. Era Adão mudar de ideia, mudar de convicção e concordar com Deus. Que Deus falou a verdade e Satanás não. Concordar que Deus estava certo. Ele não. Adão não estava certo. Agora, quem Deus pensa que é para interrogar Adão? Como ele pode chegar e fazer um monte de pergunta para Adão? Tem pessoas que se você chega e faz um monte de pergunta, né? Tu é meu chefe? Que é isso? Tu paga o meu salário? Cuida da tua vida? Tu paga minhas contas? Quem tu acha que tu é? Hã? Eu já recebi assim, umas patadas assim já. Cara, tá tudo bem porque chegou atrasado. Mas quem Deus pensa que é para fazer isso com Adão? Ele pensa que é Deus? Ele sabe que é Deus. Ele é o dono de Adão. Ele criou Adão. Ele deu vida a Adão. Ele deu fôlego a Adão. Ele é dono de Adão. Por isso ele pode interrogar Adão o quanto ele quiser. E assim como Adão pertence a Deus, todos nós pertencemos a Deus. Qual foi mesmo o objetivo que Deus criou Adão e Eva? Com qual objetivo? Vocês lembram? O Jonas falou para amá-lo. Vou falar das duas coisas corretas aqui. Deus criou Adão para amá-lo. Tanto Deus amar Adão como Adão amar ele. Também criou Adão para obedecer a ele, para servir a ele. Mas criou Adão, segundo esse texto aqui, Isaías 43:7, diz o seguinte, em relação à humanidade. A quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Glória, só para vocês poderem entender bem essa palavra. Glória, ela é... a gente não consegue dar glória a Deus. Ou seja, a glória é uma grandeza, certo? A glória é uma demonstração dessa grandeza. Eu não consigo dar mais grandeza a Deus. Ele já tem toda a grandeza. Então, não é possível dar glória a Deus. Ou seja, eu vou dar mais glória a Ele, mais grandeza a Deus. O que é possível, então? É possível demonstrar essa glória, reconhecer esta glória. Então, cada vez que o homem fizesse algo que demonstrasse o poder de Deus, glória a Deus. Se o homem fez algo muito inteligente, de quem é a glória? A glória é de Deus, não é do homem. Se o homem obedece a Deus e é bom, de quem é a glória? A glória é de Deus. Se o homem está cuidando de todo o mundo, né? Se Adão tivesse realmente cuidado de todo o planeta, de quem seria a glória disso tudo? A glória de Deus, porque alguém que criou esse homem é muito superior ao homem. Se o homem fez isso, imagina o Criador. Ele que é perfeito. Se o homem é sábio, ele é apenas uma sombra de quem é sábio. Se o homem é poderoso na terra, é apenas uma sombra de quem é poderoso. Então, o homem foi criado para demonstrar a glória de Deus. É isso que significa dar glória. Demonstrar essa glória. Aqui também diz, em Atos 17:25, que pois Ele mesmo, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, não só Adão e Eva foram criados por Deus e para Deus, mas toda a humanidade. Ele é quem dá vida a toda a humanidade. Ele dá respiração a toda a humanidade. Tudo que a humanidade precisa,
Quem dá é Deus. Por isso Deus tem direito não só sobre Adão, mas Deus tem direito sobre as nossas vidas também. E Ele tem todo o direito de também nos interrogar. E a Bíblia nos fala, em Hebreus 4,13, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tem alguma coisa oculta? Nada. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que não vê nada. É isso que está escrito? Olha, se a gente tivesse um quarto que tivesse muita bagunça e uma pessoa cega viesse nos visitar e sem querer entrasse naquele quarto ali, em vez de entrar no banheiro, o que ela viu? Estava tudo exposto ali a bagunça. Ela viu alguma coisa? Tem algum problema? Ela vai falar mal da gente? Não viu nada. Se tivesse fedor, daí ia saber. Mas tem só bagunça. Agora, se essa pessoa tivesse visão e abrisse esse quarto da bagunça, aí é um problema. Se Deus fosse cego, qual é o problema de estar tudo exposto? Mas Ele não é cego. Ele vê tudo. Tudo está exposto. E não só tudo está exposto, como um dia havemos de prestar contas. Adão tentou se esconder. Não conseguiu. A gente pode tentar uma vida toda se esconder. Mas um dia prestaremos contas ao Deus que tudo vê. Vamos adiante. Os versículos 12 e 13. Um voluntário para ler. Então disse Adão, a mulher que me deste por companhia, ela me deu da árvore e comi. E disse ao Senhor, Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Certo. O que está acontecendo aqui então, nesses versículos? Deus fez umas perguntas a Adão. Qual foi a resposta? Adão, ele reconheceu, ele mudou de ideia e reconheceu que estava errado? É isso? Ele não... Hã? Ele sabia que ele não estava errado. Ele sabia que ele não estava errado. Então ele continuava convicto que ele não tinha errado. O que ele fez aqui? Ele assume a culpa? Em que ele lança a culpa? Ele lança na mulher. Mas olha o texto de novo. Olha aqui, versículo 12. Foi a mulher que me deste. Ou seja, cara, tua culpa. Olha a mulher que tu me deu. Tua culpa é a primeira, dele é a segunda culpa. Mas a culpa tua é a primeira. Olha a mulher que tu me deu. É isso que ele está dizendo, pessoal. Olha a cara de pau dele. Ele não reconhece que ele pecou. Nunca, que isso? Não foi o Senhor e foi a mulher. Continuamos então. A Eva aqui, por sua vez, ela assume a culpa também? Não. O que ela fala? Foi a serpente. Era mentira isso? Era mentira? Não é mentira. Realmente a serpente enganou ela. Mas ela comeu, não foi obrigada. E não assumiu isso. Foi ela. E muitas vezes, quando a gente é descoberto, a gente tenta fazer de conta, a gente tenta criar alguma desculpa, né? Descobre alguma coisa errada de nós. Ou a gente põe a culpa em alguém. Foi você que passou o sinal vermelho lá? Não, não fui eu. Aí o cara filma e mostra o vídeo, né? Tá aqui, ó, você passou. Ah, é que minha mulher tava brigando comigo na hora, eu não vi. Né? Então a gente sempre tenta empurrar a culpa para alguém. Sempre. E muitas vezes uma pessoa inocente, e principalmente entre irmãos, quando são crianças, pode ser punida por uma mentira nossa. A gente até pode tentar culpar outras pessoas, como Adão e Eva fizeram, mas Deus não é enganado com isso. Deus ele não vai permitir que a gente passe do castigo, como uma pessoa pode fazer, por não poder ver todas as coisas. Jovens, velhos, crianças, homens e mulheres vão tentar evitar de todas as formas reconhecer os seus pecados. Nunca vão assumir. Sempre vão tentar se desviar disso quando forem prestar contas.
Em nossa sociedade, existem inclusive pessoas que gastam muito dinheiro com advogados, fazendo com que o advogado prove que ele é inocente, mas ele é culpado. Ele sabe que é culpado, mas ele paga um dinheirão para todo mundo ver que ele é inocente, né? O advogado conseguir isso. E, infelizmente, alguns advogados, né, muito astutos e juízes injustos podem trazer sofrimento à parte inocente. Podem trazer. A parte inocente sofrer. E isso pode acontecer na nossa sociedade, né? Com as nossas leis. Isso realmente é muito triste, mas não reflete nem um pouco a justiça de Deus. Na justiça de Deus não há falhas nas suas leis, né? Nem há falhas nas evidências. Ele é que está vendo tudo, ele é a testemunha de todos os atos. Então, não é necessário nem alguém acusar, né? Ou alguma prova, ele tem todas as provas. Alguns advogados podem ser comprados, juízes eles podem não ter sabedoria em alguma decisão, ou eles podem ser facilmente pressionados, ou então até serem realmente corruptos, juízes corruptos. E algumas leis também podem ser injustas no nosso país, mas Deus não mudou. As leis dele não mudam, não há falhas nas suas leis. Qualquer coisa que tenha passado impune na nossa vida ou de qualquer pessoa, pela justiça dos homens, seja desde a infância lá, passou impune aos pais, depois mais grande a qualquer outra autoridade, a Deus jamais vai passar. O julgamento de Deus é firme e nunca muda. Ele é santo e justo, ele sabe todas as coisas e ele fará exatamente o que disse. Continuando, versículo 14. Vamos ver então o que o Senhor fala aqui, diante disso tudo, desse batata quente, né, jogando para os lados. Vamos ver o que Deus diz. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Então agora Deus fala com a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Quem Deus está amaldiçoando aqui? Pois é, e aí? Se pode ser tanto o animal como Satanás. A quem Deus está falando aqui no versículo 14? Ele está falando aqui ao animal. Deus se direciona aqui ao animal. E ele está falando à cobra, o animal, que ela agora ia rastejar e comer pó. Isso é uma forma figurada de dizer que ia viver rastejando, né? Rente ao chão. É certo dizer que a cobra tinha pernas? Não diz como é que ela era, mas ela não rastejava desse jeito, o animal. E a cobra agora, então, ela vai se rastejar. E a cobra, ela é conhecida em todas as sociedades como um animal vil, né? Se a gente quer dizer que uma pessoa é enganosa, se uma pessoa é, sei lá, má em alguma forma, a gente diz sua cobra. Como? Traiçoeira, né? Uma pessoa traiçoeira, cobra, jararaca, né? Dá até espécie já de animais, de cobra. Ou raça de víboras, né? Também é dito em relação a... Então esse animal sempre ficou conhecido dessa forma, depois disso. Mas aqui a gente vê na Bíblia, num outro texto, lá no final da Bíblia, que esta cobra aqui, essa antiga, é dito que é a antiga serpente, né? Esta cobra aqui, quem estava por trás dela era Satanás. Será que Deus não sabia disso? Deus, ele vai lá e amaldiçoou o animal. Será que Deus não sabia que quem estava por trás daquele animal era realmente Satanás? Será que Deus não sabe todos os planos de Satanás e os seus demônios? Com certeza Deus sabe. Não há como enganar Deus. Uma vez que Adão e Eva desobedeceram a Deus e seguiram o conselho de Satanás, eles agora são influenciados por Satanás. E desta forma, Adão e Eva sendo influenciados por Satanás, e também a cobra sendo usada,
em tudo isso, Deus sabe. E a gente vai ver no versículo 15 que agora Deus se direciona não mais ao animal, mas ele se direciona ao próprio Satanás. Então o 14 é em relação ao animal. 15 não é o animal. Ele se direciona agora a Satanás. Vamos ler o que é dito então. O versículo 15. Só antes de ler, esclarecer uma coisa, né? Que uma vez que Adão e Eva desobedeceram a Deus, como eu comentei, eles deixaram de ser filhos de Deus e passaram a ser filhos de Satanás. Adão e Eva são filhos de Satanás. Ou seja, eles são imitadores, seguidores de Satanás. O primeiro a pecar, o primeiro a se rebelar. Agora são seguidores dele. E Satanás, com isso, ele se tornou o Deus deste mundo. Até nesse momento aqui, muito provavelmente Satanás pensava que ele ia finalmente ter poder sobre a humanidade. Uma coisa ele conseguiu tirar de Deus, e agora ele ia ter um reinado sobre os homens. E esse pensamento de Satanás, ele vai acabar exatamente nesse versículo, de que Satanás reinaria para sempre, até o dia da sua punição sobre os homens. É um fato que Satanás e os demônios estão pelo mundo. Mas o Deus que criou Satanás, o Deus que é criador, ele é muito superior a Satanás. Então vamos ver o que ele diz no versículo 15. Agora sim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos observar aqui o que Deus está dizendo a Satanás. Essa frase, a primeira parte do versículo. Por inimizade entre você e a mulher. O que Deus está fazendo aqui com essa frase é uma promessa. Deus está prometendo aqui que traria um oponente a Satanás. Por inimizade entre você e a mulher. Vai surgir um oponente a Satanás. Esse oponente seria um inimigo tanto de Satanás como dos descendentes de Satanás. Mas você pode pensar, né? E eu já pensei isso. Como assim descendente de Satanás? E aí vem esse pensamento na cabeça, né? Um satanazinho filhotinho. Pessoal, isso é um pensamento infantil, realmente. Satanás não é vermelho, não é chifrudo, não tem rabo, não tem todas essas coisas, como eu insisto em dizer. Mas uma criança pensa, né? Como assim descendente? Essa descendência de Satanás, eu entendi isso há pouco tempo, não é uma referência a como nós, né, seres humanos, os filhos. Não são os filhos físicos de Satanás. São os diabinhos, satanazinhos, não. São os filhos espirituais de Satanás. Satanás é um espírito, não tem um corpo. Os filhos espirituais de Satanás são quem? Os anjos. De certa forma, os anjos são, mas não é sobre essa descendência que está falando esse texto. Os anjos que caíram, né? Não todos os anjos demônios hoje. Os descendentes de Satanás são Adão, Eva e todos que vieram depois deles. Por quê? Porque uma vez que eles deixaram de ser filhos de Deus e se tornaram filhos de Satanás, Adão e Eva, todas as gerações depois deles também seriam filhos de Satanás. Isso retrata Caim e Abel também? Todos que saíssem de Adão e Eva seriam filhos de Satanás. Agora, voltando ao pensamento anterior. Esse opositor, esse oponente, ele seria um oponente tanto de Satanás como de toda a descendência de Satanás. Mas há um detalhe aqui. Esse oponente, ele seria o descendente dela, da mulher. E esse artigo, na frente do
descendente, ele traz duas ideias. A primeira ideia aqui é a importância. Não é simplesmente um descendente. Algum descendente. Não, é o descendente. É alguém diferente de todos os descendentes. Alguém realmente incomum. Tanto que é chamado de o único descendente. Alguém realmente diferente de todos os outros. E esse artigo o, ele também dá outra ideia, que seria o descendente dela. É mencionado o homem aqui? Só é mencionada a mulher. Ou seja, esse descendente viria da mulher. Por que não é falado de Adão? A promessa é que seria dela. Apenas da mulher. Não há envolvimento aqui de Adão, nem do homem em geral, né? Então, tanto esse descendente seria importante, como ele seria vindo apenas da mulher. E isso nos mostra que haveria aí um libertador. Segunda parte do versículo diz o seguinte: este libertador, este descendente, lhe ferirá a cabeça. De quem está falando aqui? Satanás. Lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Isso quer dizer que haverá um confronto. Um confronto, uma inimizade. Uma batalha. Entre o oponente, o descendente, o libertador e Satanás. O que aconteceria? Qual seria a consequência desse confronto para o descendente? Qual seria a consequência? O que diz ali? O calcanhar seria ferido. Isso é o que aconteceria com o descendente nesse confronto. Isso representa o seguinte: não necessariamente, não literalmente que ele sairia com o calcanhar ferido. E não que literalmente Satanás ia ter a cabeça também ferida. Mas que o calcanhar, ele não tem uma importância vital para o corpo. Uma importância prática ele tem, mas não vital. Se for machucar o calcanhar, ninguém morre por machucar o calcanhar, né? A não ser que acerte uma veia principal, né? E não estanque o sangue. O descendente seria ferido, não de forma vital. Mas o que aconteceria com Satanás nesse confronto? Sua cabeça seria pisada. E cabeça na Bíblia é poder. Poder ou autoridade ou um domínio. É isso que quer dizer cabeça. Então, o domínio, o reinado de Satanás sobre todos os descendentes de Adão e Eva, ele teria um fim. No momento que esse libertador viesse e libertasse realmente a humanidade. Dando assim a todas as pessoas a oportunidade de terem novamente a vida que Adão e Eva estavam perdendo agora. Então aqui nós temos uma promessa. Deus está dando uma promessa através disso aqui. Entendido essa promessa? Então, esse artigo O seria um artigo relacionado a essa promessa? Sim, não. A promessa é essa aqui, ó. O descendente dela, né? Vai vir alguém, eu porei inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência, a descendência de Satanás, todas as gerações, e seria inimigo do descendente dela. Mas o artigo mostra o quê? Que é o específico. E não um. Como é que vai saber quem é, né? Não, esse seria o. Era perceptível quando ele viesse. Não era uma coisa que ia passar despercebido. Dá pra ter algum viés. O fato de não colocar o termo homem, dá pra pensar que esse o descendente pode ser da vinda de Jesus também. De certa forma, foi quem libertou foi quem pagou o pecado de toda uma humanidade. Olha, essa é uma ideia interessante. Só que aí fica muito mais pra frente. Seria como se fosse a primeira promessa de que ele viria para reconquistar seus filhos. É uma ideia interessante. Vamos ver realmente. Ao mesmo tempo, assim, ferirá a cabeça e você ferirá seu calcanhar. Beleza, o poder eu entendi que seria abalado, mas eu não entendi o que significaria com Satanás ferir o calcanhar.
qual a importância titular do calcanhar nessa fala? A ideia não é literal aqui. Não é a ideia de calcanhar realmente olhando para o corpo, né? Não, assim, mas que nem você falou, a cabeça É o poder. é poder. É. Calcanhar significaria o quê? O calcanhar, eu não conheço um significado relativo assim, cabeça, poder, calcanhar. Mas é a ideia de que não é algo vital, a ponto de trazer morte, né? Trazer perda total. A cobra, claro, picando o calcanhar, sendo venenosa, ela traz isso. Mas ele não está falando de uma cobra. Ele está falando de Satanás, né? Não sei, tá falando de um confronto. Isso. Então é essa a ideia. Não é um ferimento vital. Ele seria ferido, mas não vitalmente. Ou seja, ele não ia perder essa batalha. Certo. Vamos ver como Deus cumpre essa promessa. Nós veremos nesse estudo como virá esse libertador. E essa não é a única promessa deste libertador. É a primeira, mas não a única. A gente vai ver ainda outras promessas, Deus repetindo essa promessa de que viria alguém que acabaria com o domínio de Satanás, com esse poder dele, essa má influência dele sobre a humanidade. Olha que interessante o que a gente já viu agora até aqui, de Gênesis 1 e 2. Nós já vimos, através da própria criação, do ato criador, nós vimos que Deus ele já existia no princípio. O primeiro versículo diz, no princípio, Deus. Então está dizendo, no princípio começou algo, mas Deus já estava lá. Então Deus já estava no princípio. Isso nos mostra que Ele é eterno. E mostra também, com isso, que Ele não teve um princípio. Nós vimos, através das ações dele em criar, a sua maneira de criar, nós vimos o quê? Como Ele é todo poderoso. A gente viu aqui, existem tantas leis, né? Tantas coisas admiráveis, mostra quanto Ele é poderoso em tudo isso. Mostra que Ele está em todo lugar. Também mostra que Ele sabe tudo. Ele não precisou ir à escola para aprender como fazer o ser humano. Ele já sabia fazer. Nos mostra que Ele ama ordem e beleza. Quando Ele fez o jardim, Ele colocou lá plantas gostosas, só isso? Frutas gostosas, só isso? Não, diz também que as frutas eram belas. Belas. Eram bonitas também. Deus, a gente olha tudo que Deus fez de belo, ele precisava ser feito uma flor de uma cor só. Aí fez flor de várias cores. Ele podia ter feito os animais também de uma cor só. Mas ele fez a zebra preta e branca só, né? Acabou a tinta, né? Colorido. Mas ele fez todos os animais de tantas outras cores. Então, ele ama a ordem e beleza. Também vimos que ele fez tudo numa ordem. Uma ordem bem estipulada. E ele é bom e amoroso. E a gente vê isso na forma como ele tratou Adão. Como ele cuidou dele. Deu onde morar. Né? Não deixou ele solto no mundo. Já fez um lugar para ele morar. Também deu uma companheira a ele. Nós vimos também que ele é santo e justo. E com isso ele pune aqueles que lutam contra ele. Ele puniu Satanás e os demônios. E ele também pune aquele que desobedece o seu mandamento. Agora, prestem bem atenção. Nós vamos ver um novo atributo de Deus. Uma nova característica dele. Que até então não houve uma possibilidade dele demonstrar. Mas agora há. Vamos ver esse salmo aqui. Salmo 145. Um voluntário para ler o versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Então nós vemos aqui 4 atributos. Qual é o primeiro? Misericórdia, misericordioso. Segundo, compassivo, eu acho que outras diz paciente.
Benigno, isso. Terceiro, paciente. E por quarto, transbordante em amor. Nós vamos nos deter aqui na primeira. Misericordioso. Duas palavras nós vamos ver agora. Graça e misericórdia. São duas palavras maravilhosas. Graça significa receber uma bondade sem merecer. Graça é a bondade de Deus, especificamente a bondade de Deus, derramando sobre pessoas indignas dessa bondade. Isso é graça. Qualquer ato de bondade de Deus dado a uma pessoa que não é digna é graça. E misericórdia é não receber a punição merecida. Isso é misericórdia. Então, nós sabemos, baseado no que a gente já aprendeu, que Deus ele sempre castiga o pecado. Ele sempre castiga. O preço do pecado é morte. Tanto o preço como o salário. O salário é uma recompensa, não? A recompensa do pecado é a morte. Mas o preço pelo pecado para Deus também é morte. Mas, em seu grande amor, Deus prometeu aqui a Adão e Eva um libertador. Ele prometeu que enviaria um libertador para salvar do castigo todos que mereciam castigo. Deus poderia simplesmente deixar Adão e Eva morrerem e irem para o castigo eterno? Poderia, né? Poderia até ter deixado eles morrer na memória. Seria injusto? Não, seria completamente justo. Mas ele fez isso imediatamente? Não. Embora eles merecessem, Deus não o fez imediatamente, mas prometeu a eles um libertador. Um libertador que livraria a humanidade da influência maligna de Satanás e ia trazer eles de volta a Deus. Deus deu a Adão e Eva tudo o que eles precisavam. Deu tudo. Eles não precisavam se preocupar com absolutamente nada, né? Deus, em amor, deu tudo a eles. Agora, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, eles mereciam a ira de Deus. Deus fez isso? Puniu eles imediatamente? Não fez. Ele não fez isso porque ele tratou Adão e Eva com misericórdia. Ele tratou isso com misericórdia. Ele não puniu, não deu a punição que eles mereciam. Mas é necessário pagar um preço. E na semana que vem nós vamos ver isso. O pecado sempre traz morte. Embora Deus tenha tratado os dois com misericórdia, o pecado precisa ser pago. O pecado sempre traz morte. Então a gente vê que o amor de Deus, ele é demonstrado através da criação, né? O poder de Deus também é demonstrado através da criação. Tudo que a gente viu antes ali é demonstrado através da criação. Mas a misericórdia não foi demonstrada na criação. Essa parte de Deus não foi demonstrada. Por que não foi demonstrada? Porque Adão e Eva não haviam pecado. Mas Lúcifer havia pecado. Deus não teve misericórdia de Lúcifer. Mas do homem, Deus teve misericórdia. E aí Deus demonstra a sua misericórdia com o homem. De uma maneira até incompreensível. Né? Se o homem merece punição, por que Deus não o tratou assim? Deus está demonstrando aqui a sua graça e a sua misericórdia. Voltando agora ao texto. Gênesis 3,16. Vamos ver o que Deus fala agora à mulher. Nós já vimos o que ele fala à serpente, a gente viu o que ele fala a Satanás. Vamos ver o que ele fala à mulher. (16)
À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Duas coisas aqui que Deus fala a Eva. A primeira coisa que Deus fala a Eva é que ela ia sentir dores ao ser mãe. Antes ela não sentia dor ao ser mãe. Ela também não tinha sido mãe ainda, mas não sentiria. Agora sentiria. E todas as mulheres, desde Eva, também sentiriam dor. Isso é uma lembrança do pecado de Eva, da consequência do pecado dela, a toda a humanidade. Agora é dito outra coisa aqui. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Em português, a gente não consegue ter os elementos necessários para entender bem essa frase. A gente até pode interpretar ela, com certeza consegue interpretar, mas não da maneira correta. Talvez bem longe do que é o que Deus falou realmente. Mas no hebraico, na sua gramática, a gente consegue entender bem o que quer dizer isso. Através de um outro texto, inclusive. Aqui está dizendo o seguinte, que a partir de agora, Eva, ela sempre ia querer dominar o seu marido. Ela sempre ia querer ser líder do seu marido. Não era mais agradável a ela ser uma auxiliadora e junto ao seu marido os dois subjugarem o mundo, né? Cuidarem do mundo. Não era mais um prazer para ela. Agora, para Eva e todas as mulheres, o desejo dela seria dominar o seu marido. Ou seja, o relacionamento dos dois nunca mais seria igual. Não seria mais harmonioso. Cada um cumprindo o papel que Deus deu. E os dois, cumprindo esse papel, estariam aí dando glória a Deus e sendo felizes. Nunca mais ia haver essa harmonia do que Deus fez. Agora as coisas iam entrar numa grande inversão. E a gente vê hoje, né? Muitos homens que não querem nada em casa, né? Deita no sofá. A casa que se vire. A mulher tem que fazer tudo. Até mesmo xingar os filhos, até bater nos filhos. Fica lá o bananão lá. Bota o pijama dele de banana e fica lá. Deitado. A gente vê isso. E mesmo a mulher querendo tomar esse controle sobre o homem a dominaria. Ou seja, não seria mais algo agradável, né? O homem ia dominar de qualquer forma, porque essa é a função que Deus deu a ele. Não dominar de maneira agressiva, liderar. Essa é a função que Deus deu ao homem. Mas isso não seria mais algo perfeito. Pacífico. Não seria mais pacífico. Sempre haveria um problema. Às vezes funcionava bem, às vezes funcionava mal. E na maioria das vezes mal. Muito mal. Certo? Então isso quer dizer essa sentença ou maldição a Eva. E agora vamos ver o que Deus diz ao homem. A parte mais triste é o que ele vai dizer agora. Em 17 a 19. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão, de uma forma muito tola, ele deu ouvidos à mulher em relação a isso. Deus diz, visto que você deu ouvido à sua mulher. Mas não é um fato de simplesmente ter ouvido um conselho, né, da mulher. Muitos homens usam isso. Não é para ouvir a mulher, porque o único que ouviu a mulher se deu mal. Não é isso. Visto que o homem deu ouvidos a um conselho mal da mulher, né,
a qual havia realmente sido enganado. Agora, o homem, também desobediente a Deus, né, trouxe com a sua atitude um grande desastre a todo mundo. Deus diz ainda que a terra, por causa dele, ela é o quê? Maldita. E a gente percebe que Satanás, ele engana a Eva, e Eva vai até o seu marido. Satanás, ele é sutil no seu modo de agir, e ele usa de meios que não são diretos, né? Ele não vem diretamente, se apresenta, sou Satanás, quero te dizer uma coisa. Não, ele usa meios mais aceitáveis para nós. Ele até usa a verdade. Ele apresenta a verdade, põe a mentira junto, você nem percebe. E aí você está ali naquilo ali. Ele vai apresentar as vantagens, né? Fica atraído com aquilo, mas não percebe o engano que há por trás. E vocês já viram gesso líquido, né, com água? O gesso é igual a leite. É igual a leite. Você só vai saber a diferença se os dois estiverem num copo, se você fizer o quê? Tomar. Agora imagine que alguém, ou Satanás, misture leite com com gesso. Misture leite com gesso. Aí você vê, olha, parece leite. Aí você toma. Olha, um leite meio estranho. Mas eu acho que é leite. Não, é leite sim, toma. É o leite de burra. Ah, tá. E toma tudo. E se ingesta seu estômago, você morre, tá? Simples. É isso que Satanás faz. Ele mistura a verdade com a mentira. E muitas vezes, amigos podem vir nos confundir. Familiares podem tentar nos confundir. Sabendo eles ou não que estão sendo ferramentas de Satanás. Nós precisamos ter certeza, não do que homens estão dizendo ou Satanás está dizendo. A gente tem que ter certeza do que Deus está dizendo. Satanás, ele usa de mentiras bem atraentes e ele usa muitas pessoas que usam a Bíblia na mão. Ficam com a Bíblia mais do que eu na mão aqui. E a Bíblia, tu não veio abrir, né? Até veio abrir às vezes. Cita uma palavrinha ali. Malacazã. Fecha. Né? Jesus, amarrar. Nome de Jesus. E usa de palavrinhas da Bíblia para ensinar grandes mentiras. Terríveis mentiras. A gente tem que ter certeza do que está na Bíblia, não do que homens estão dizendo e usando da Bíblia. E há muitas igrejas onde o pastor ele abre um texto e deixa aberto assim e começa a falar. E fala meia hora. Tudo que vem na mente dele ele fala. Aí ele lê um versículo. Além disso, vocês tornarão a provocar a ira do Senhor. Tá vendo? Tá vendo? Ele fala outra coisa. Ele lê um versículo lá, qualquer, e aí fala outra coisa, uma bobice também, né? Assim, você vê que nem português ele sabe usar. Se ele lesse, não ia entender. Ele sabe usar do quê? Do engano, da mentira. Isso não é bom. Então a gente tem que ter certeza do que está aqui. Essa palavra foi preservada até nós, e ela é livre no Brasil, para nós conferirmos o que está aqui. Estudarmos o que está aqui. E não aceitar tudo que é dito, até mesmo sem abrir ela, né? Então, lembrem que Eva ela foi enganada, e ela se enganou até mesmo com a palavra de Deus. Ela acrescentou algo que Deus não tinha dito. Então a gente tem que ter bastante cuidado, observar bastante a Bíblia, para ver se não está sendo acrescentado, mudado algo, ou não dito algo. A gente vê que Adão, antes de pecar, ele cuidava do jardim. O trabalho não é uma maldição de Deus. O trabalho não é uma maldição de Deus. O trabalho já existia antes dessa maldição. O que é uma maldição é a dificuldade do trabalho, o sofrimento que o trabalho traz. Agora, Adão ele teria grandes dificuldades
porque até mesmo ele teria que pegar legumes, né? Diz lá que vai comer o seu alimento do campo. Legumes, trigo, né? Outros grãos, isso não é fácil de plantar, nem de cuidar. Porque muitas coisas podem destruir uma safra. Seja o clima, sejam insetos, sejam até mesmo bactérias, doenças, né? Que podem dar nas plantas, enfim. Agora tudo ia ser muito mais difícil. Agora o suor ia escorrer no rosto dele. Ou seja, ele ia comer, mas para isso teria muito esforço da parte dele. E ele chegaria aí ao cansaço. E todas as coisas más que a gente tem no mundo hoje, elas tiveram origem nessa desobediência de Adão. Nessa parte aí que você está falando do trabalho, Sim. no entendimento simples, quer dizer assim, o trabalho realmente existia, mas já tinha tudo feito lá, só tinha o trabalho de lá poder. Ele foi assim que você tem que recomeçar do zero, é isso? Deus, quando ele cria o homem, ele dá uma missão ao homem, que era para ele se multiplicar e dominar tudo que existia. Todos os animais, as plantas, cuidar disso tudo. Então esse é um trabalho, e um grande trabalho. E aí Deus pega ele e põe num jardim, pronto já. Está pronto. Ele não precisa cultivar nada, está tudo pronto. Então uma bondade de Deus. E agora, ele não teria mais, não só o jardim, como tudo para ele ia ser muito mais difícil. Se ele tivesse que começar do zero, e ele ia mesmo, ia ser mais difícil do que antes. Se Deus não tivesse feito o jardim, e ele começasse do zero, não seria tão difícil como agora começar do zero. É isso que significa. O trabalho sempre foi algo que... Não, sim, mas eu falo assim, após a expulsão dele do Éden, Sim. ele teve que começar a jardinagem, e tudo mais do zero. Uhum. Embora ele já tivesse conhecimento, né? Não sei conhecimento, mas é que você falou. Uma coisa é você pegar tudo prontinho, mas Sim. cuidar. Outra coisa é você pegar e plantar feijão, plantar... Uma coisa é ser jardineiro, outra coisa é ser um colono. Bem diferente. Não diminuindo a profissão de jardineiro, né? Por que toda a terra deveria ser amaldiçoada? Se o homem pecou. Por que então toda a terra tinha que ser amaldiçoada? Para quem foi feito a terra? Para o homem. Embora tudo foi feito para a glória de Deus, a terra, o jardim, foi feito para o homem. Então o que antes o homem seria algo para ele usufruir e trabalhar de maneira bem mais fácil, né? Agora todo o mundo seria amaldiçoado. E com isso todas as grandes tristezas que nós temos hoje. Mas o fato é que o homem rejeitou o amor de Deus. Ele rejeitou tudo que Deus tinha dado, o jardim, todas as coisas boas que Deus deu, ele rejeitou. Aquela atitude dele foi de rejeição. Essa desobediência, essa busca de independência, foi isso. Foi dizer para o amor de Deus que não quero mais o seu amor. E uma parte da consequência é que ele não viveria ainda num lugar mais perfeito, né? Não viveria mais num lugar perfeito, mas que o mundo também seria um lugar maldito em todas essas circunstâncias. E hoje em dia nós estamos lutando ainda constantemente com doenças, nós estamos lutando com dores e fraquezas. A gente fica fraco, a gente adoece. Não dá para trabalhar dia e de noite, inverno, verão, chuva, não dá. Né? Na rua, por exemplo, a gente adoece. As mulheres têm dores de parto, temos trabalho duro, difíceis condições climáticas, pestes de animais, insetos, ervas daninhas. Nós temos a tristeza, a angústia e a morte. Com certeza alguém está sendo velado aqui em Novo Hamburgo. Com certeza agora tem um enterro. Não, enterro não acontece à noite aqui, né? Mas com certeza alguém morreu. Está sendo lamentado a família agora. Está em luto neste exato momento. Então o tempo todo nesse mundo, a gente sabe que isso é uma realidade e enfrenta isso. Todas essas coisas só não são realidades nos filmes da Disney. Lá ninguém morre, até os bandidos viram bom, faz música no final, mas só lá. Esse mundo infantil da Disney é um mundo da magia, não existe. O mundo real é isso aí. Na verdade,
Nenhuma dessas coisas aqui tristes existiam antes do pecado de Adão e Eva. Então, na escolha que ele fez de se rebelar contra Deus, essa rebelião trouxe grandes consequências, desastrosas consequências, que nós ainda sofremos. Essas consequências. A principal delas a morte, né? E agora o corpo de Adão ele tinha que morrer, como Deus disse. Ele foi tirado do pó, ele foi feito para viver eternamente, mas agora, o que ia acontecer? Ele ia regredir ao pó. Vai voltar a ser pó. Não ia ser uma evolução, não ia ficar melhor Adão agora. Ele ia ficar como era antes. Pó. Um material sem vida. Lembrando que sempre o pagamento do pecado é a morte, e não apenas a morte física, como Adão agora teria. A separação eterna de Deus. E também a separação na vida aqui, do relacionamento com Deus. Agora para o último versículo então da noite. Gênesis 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Vocês sabiam que Eva até aqui não tinha esse nome? Era só mulher? Aqui que é dado o nome de Eva. A gente está chamando Eva e Eva, né? Só aqui que ela ganha esse nome. E é dado esse nome porque ela se tornaria a mãe de todos. E a gente viu no estudo passado que até mesmo a ciência agora descobriu, né, algo que é dito há muito tempo já. Que todos os homens vieram, e todas as mulheres, vieram de uma única mulher. E também, obviamente, de um outro modo de interpretação biológica, do homem. E eu achei engraçado uma vez que um homem disse o seguinte: olha, gastaram milhões para descobrir que todos vieram de uma única mulher. Mas se tivesse me dado apenas $50 mil, eu dizia até o nome dela. Eu achei muito engraçado isso. Certo, então a Eva foi a mãe de todos nós, Adão, o pai de todos nós. Mas que consequência tem, que influência traz a nossa vida saber que Adão e Eva, eles são os nossos pais? Essa consequência aqui. Adão morreria. Logo, todos os seus descendentes morreriam. Algo defeituoso dá origem a outras coisas defeituosas. Então o homem agora morre e todos que vêm dele também morrem. O pecado, então, pessoal, ele trouxe a nós, todos nós que somos descendentes deles, grande desgraça e morte. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Conclusão. Satanás, ele não obrigou Adão e Eva a pecar. Ele não fez eles mastigarem o fruto. Eles fizeram. Eles conheciam a ordem de Deus. Eles escolheram desobedecer essa ordem. Satanás teve participação, com certeza, mas ele não obrigou ninguém a fazê-lo. Deus, ele amou o homem. Ele deu ao homem tudo que o homem precisava. Ele também estava constantemente em comunhão, em contato, disponível ao homem, para o homem tirar as dúvidas e aí poder seguir em frente, né, na sua vida, nas dificuldades que ele tivesse. Poderia ter conhecimento diretamente do Criador de todas as coisas. Nós também vimos hoje que a graça de Deus, ela se demonstrou através do quê? De uma promessa. A promessa de um libertador. Ele demonstrou o seu amor, o quanto esse amor é maravilhoso através dessa promessa, e quão triste é o pecado à luz
do amor de Deus. Pensa em todo o amor que Deus demonstrou por Adão. Todo o amor que Ele demonstra por nós hoje. E quão triste foi essa atitude de Adão diante desse amor. A ingratidão dele. Perguntas. Deus chamou Adão porque não sabia onde Adão e Eva estavam? Não. Não foi por isso. Então, alguém pode se esconder de Deus? Também não pode. Por que Deus tinha o direito de chamar Adão e interrogá-lo? É o Criador dele. Por isso ele tinha esse direito. Por que Deus tem o direito de exigir obediência? Porque é o dom. É por isso. Como Deus amaldiçoou a serpente? O animal. Ia se rastejar, comer pó todos os dias da sua vida. Qual é a única coisa que Satanás e os espíritos podem esconder de Deus? Não tem nada. Não tem nada. Não tem uma única coisa. Essas frases eu ponho às vezes para vocês perceber se vocês estão dormindo ou não. O Jonas está sempre acordado. Quem Deus prometeu enviar? O descendente, o libertador. Como esse libertador viria? Da mulher. O que Deus disse que o filho da mulher faria? Acabaria com o poder de Satanás. Por que Deus prometeu enviar um Salvador para o homem? Deus precisava fazer isso? Por que Ele fez isso? Porque Ele é misericordioso. Cheio de paciência e de amor. Adão e Eva mereciam o amor de Deus e sua promessa de um libertador? Não. Nem um pouco. Como você descreveria para alguém o significado de graça? Alguém pergunta para você, o que é graça? O que você diz? Algo não merecido? Eu sempre tenho essa impressão, cara. Eu sempre ganho o que eu não mereço. É verdade. Eu mereci um emprego melhor, eu mereci um carro melhor. Tem que ser mais específico nessa definição de graça. Amor e preço. Não só amor. Qualquer bondade de Deus imerecida é a graça. Por que não falamos sobre a graça e a misericórdia de Deus durante as primeiras lições acerca da criação? Primeiro, não foi necessário na criação. Segundo, Deus quis demonstrar ao homem essa misericórdia, né, após o pecado. Né? Antes não haveria necessidade de demonstrar sua misericórdia. Em cada uma das áreas abaixo, contraste a situação de Adão e Eva antes de terem pecado com a sua situação após terem pecado. Ou seja, como é que era antes, como é que era depois? Como é que era o relacionamento de Adão com Deus antes do pecado? A relação dos dois, né? Adão e Eva com Deus, como era antes do pecado? Acessível, direta, não tinha nada impedindo. E depois do pecado? Separado. Não haveria mais acesso a Deus. Ali o B ficou copiado 2 vezes. Mas como é que era o relacionamento um com o outro, Adão e Eva, antes? Harmonioso. Até mesmo viviam nus, tranquilos. E depois? Depois haveria grandes conflitos a partir de então. Primeiro que eles perceberam estar nus, né? Sentiram vergonha um do outro. E a sua vida diária e saúde, como é que era antes a vida diária deles? Tudo numa boa. A maior preocupação deles era tudo azul. Alas blau. A única preocupação era escolher o que eles iam comer naquele dia, né? Claro que tinha que trabalhar também, mas era trabalho bem tranquilo. E escolher nomes já tinha feito, né? Mas como é que se tornou depois? A vida no dia a dia e a saúde? Muito triste, sofrida, difícil.
Que evidências existem no mundo atual da maldição de Deus sobre Adão e Eva? Fazendeiros, agrotóxicos, divórcios, doenças, morte. Mas ninguém lembrou dessa? Guerra, parto. Ele não tinha parto antes. Dor no parto. Dor no parto, ótimo pra você. Dor da velhice, dor da coluna, ou seja, com dor, né? Sempre está com dor. Quem foram os primeiros pais de todas as pessoas? O macaco e a? Adão e Eva. Que macaco é? Adão e Eva foram os pais, não foram macaco e a macaca. Porque as pessoas morrem. Pessoal, pessoas de todo... Ela estava brincando, tá? Só para não envergonhar o marido. Entendi. Todas as pessoas de todos os lugares do mundo morrem. Todos morrem. Algumas pessoas chegam a dizer assim, e é uma frase muito triste essa, né? A única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Que frase? Uma pessoa que fala uma frase dessa, né? Não tem alegria nenhuma de viver, né? Posso ter uma certeza na minha vida, eu vou morrer. Nada mais importa, né? Nada mais é certo. Certo, então? Weiter. Acho que é weiter. Weiter. Continua. Vai ter. Continua em alemão.